Então, como a canção ela diz, que só você pode quebrar essas barreiras, que a parte de Deus ele já fez. Então agora você precisa fazer a sua. E olha o que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6. Quem achou, diga amém. Oséias, se você pedir para uma pessoa te ajudar, mas se você não quiser a ajuda dela, você vai abrir assim, ó. Eu vou pegar o livro maior que fica próximo. Ezequiel é um livro grande, é fácil de achar. Se você abrir Ezequiel, logo depois de Ezequiel vai vir Daniel. Depois de Daniel é Oséias, né? É considerado e chamado profetas menores, mas não porque eles não foram grandes homens de Deus. Profetas menores porque os livros deles foram com menos capítulos, menos escrita, vamos dizer assim, mas eram homens de Deus, tá bom? Oséias capítulo 6, o versículo é o de número 3. Todos acharam? Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar pelos monitores e anotar aí com a caneta no papel, e quando chegar em casa meditar. Diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Olha aqui para mim, pessoal, parece até brincadeira a leitura. Como diz aqui, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer. Parece que até é um português errado, né? É a mesma coisa de falar assim, eu vou subir lá em cima. Não tem como subir lá embaixo, não é verdade? Ou como o pastor Jaime até falava ontem, né, na pregação dele, ele falava assim uma coisa, que nem quando Jesus diz, né? Jesus, em algumas Bíblias, aquela passagem de Lázaro, Jesus ele grita assim, ó: sai para fora. Não tem como sair para dentro, não é verdade? Então parece que a Bíblia às vezes tem os erros de português. Não, como o pastor já me explicava, isso aqui irmão, nada mais nada menos para dar ênfase àquilo que eles querem que nós despertamos. Amém? E o que está nos despertando aqui? Que nós precisamos prosseguir em conhecer a quem? Ao Senhor. Só que muitas vezes você diz assim: pastor, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. Às vezes, esse ano eu posso pedir para você abrir uma passagem bíblica que eu já até preguei o ano passado. E aí talvez muitos falem: mas isso aí o pastor já pregou, eu sei o que ele vai pregar. Você nunca sabe o que Deus ele pode te dar de novo naquela palavra, porque a palavra de Deus ela renova a cada dia. Eu posso pregar 1000 vezes a mesma palavra, Deus vai te dar 1001 vezes uma revelação diferente, um entendimento diferente, algo que você não entendia. Quem compreende o que eu estou falando, diga amém. Então por isso nós temos que prosseguir em conhecer a palavra de Deus dia após dia. Eu disse hoje de manhã e repito agora: nós somos aquilo que nós carregamos. Se você colocar o seu celular para carregar 10 minutos na tomada, ele vai encher toda a carga? Não é porque você colocou na tomada. Porque 10 minutos não carrega. Se você colocar 20 minutos, ele não carrega. Dizem especialistas na área tecnológica, na área telefoníaca, né? Estou falando bonito, né, pessoal? Olha, pastor puto. Vamos lá. Que o certo de se carregar um celular é à noite, porque você não mexe nele, porque não adianta ficar também só carregando e mexendo. E à noite, quando você vai deitar, você coloca ele lá, ele automaticamente
ele atualiza até os aplicativos, otimiza, né? Tudo ali, o celular e tal, corrige os erros, tudo isso na madrugada quando ele está carregando. Então você vê, o meu celular, ele tem uma tecnologia bacana, que ele, quando eu coloco ele no carregador, ele às vezes fala assim, às vezes ele está até com boa carga de bateria, mas ele fala assim, que o horário que ele vai terminar de carregar, porque ele quer dizer que ele está corrigindo alguma coisa naquele aparelho, para você ter uma ideia. Então você vê que para haver um carregamento, precisa ter o quê? Tempo. Então às vezes a pessoa ela vem num culto de domingo, ela acha que só porque ela vem no domingo na igreja, ela vai estar carregada. Não. Você tem que ter, irmão, comprometimento. Se você pode estar segunda, por que você não vem? Se você pode estar na quarta, por que você não vem? Se você pode estar na sexta, por que você não vem? Por que você não vem carregar? Está forte, está firme, está cheio. Ah, pastor, eu consigo vir só domingo de Santa Ceia. Então você vai estar carregado o quanto você entregou para Deus. Quanto menos você entrega, menos você vai ter de Deus. Quanto mais você entrega, mais você vai ter de quem? De Deus. Isso é nítido, irmão. Isso é a pura realidade. Então você precisa prosseguir em conhecer o Senhor. E 2021, se você não querer conhecer, você vai... Posso falar uma coisa? Pastor, como será o meu 2021? Se você continuar entregando as mesmas coisas que você entregou em 2020, ele será igual 2020. O seu 2021 só mudou data. Para algumas pessoas só vai mudar o quê? A data. O ano só mudou. Mas ela vai continuar tendo os mesmos o quê? Resultado. Quer resultado diferente? Quer coisas diferentes em 2021? Começa a entregar o quê? Coisas diferentes. Começa a dar a Deus coisas diferentes. Que nem hoje é um belo dia já para você descer as águas e se batizar. Está vendo aqui a piscina? Ela não está aberta porque nós estamos limpando, não. Ela está aberta porque nós já vamos fazer um batismo hoje. O que você entrega, você recebe. Você quer coisas novas de Deus? Começa a dar coisas novas para Deus. Começa a fazer coisas novas. Começa a pensar novo de Deus. Ah, pastor, mas eu não vim preparado. Vai molhado com a roupa mesmo do corpo. Se for ver você na rua, vai pegar ali uma água ali. Tem gente que se molha na chuva e vai para casa porque não pode se molhar na piscina. Se molhar não, porque você não vai se molhar, mas porque você não pode morrer para o mundo e nascer para Deus hoje. Quem está dando para entender, diga amém. Então, você escolhe o que você quer para você. A palavra, ela diz: céus e terra mas as minhas palavras não haverão de passar. Você tem que querer buscar de Deus. E às vezes você se pergunta: pastor, amém, eu entendo que para mim ter coisas novas em 2021 eu preciso entregar o novo. Mas pastor, mas o quanto eu preciso para ser feliz? Às vezes as pessoas elas querem saber o quanto elas precisam para ser o quê? Feliz. Às vezes a pessoa ela fala: não, se eu tiver uma casa, se eu conseguir comprar o meu apartamento, se eu conseguir comprar o meu carro, a minha moto, ah, pastor, aí eu sei que vai ser um ano melhor. Não vai ser melhor. Ah, não, pastor, se eu arrumar um casamento, um namorado, uma namorada,
Ai, pastor, se eu encontrar um homem rico, bonito de Deus, ai, melhor ainda se fosse um dos príncipes lá da realeza britânica, né? Eu estaria, pastor, nas alturas, estaria nada, porque isso não é felicidade. O que Jesus tinha de tão valioso que o deixava feliz? Jesus tinha uma casa. Jesus tinha, naquela época não existia carro, mas Jesus tinha uma carruagem com cavalos fortes que levava ele para cima e para baixo. Jesus, irmão, quando ele andou em cima de algum trem, foi de um, posso falar? De um jumentinho, e ainda nem dele era. Quem está dando a entender, diga amém. Jesus tinha tudo do bom e do melhor. Jesus era rico, tão rico que quando vieram cobrar o imposto dele, ele mandou ir pescar o peixe. Então você vê que Jesus não tinha nada, mas ele era feliz, porque ele tinha tudo. O que ele tinha, pastor Cleiton? Deus com ele. O que você precisa é ter Deus com você. Só que aí eu vou no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmão, pensa comigo. Antes dele ser visitado, né, por Jesus, se converter ao Senhor, ele foi um homem poderoso, um homem, sabe, honrado. A Bíblia não relata, mas creio eu que ele foi até casado, porque a posição que ele tinha, só homens casados podiam ter aquilo. Um homem estudado, você pode ver que ele era um homem tão culto que ele falava difícil que nem o pastor Cleiton. Vai que cola, né? Em outras palavras, um homem poderoso, mas ele só foi ser feliz, sabe quando? Quando ele perdeu tudo e começou a ser perseguido pelo amor de quem? De Cristo. Por ele servir a Jesus, ele foi perseguido. E aí ele termina dizendo: combati, acabei a carreira. Tipo assim, é uma expressão de uma pessoa real, mas não tinha nada. Ele tinha tudo antes, agora ele não tinha nada, mas estava real, porque ele estava fazendo a vontade de quem? Quem entende o que o pregador está falando aqui hoje, diga amém. Amém. Aí nós vamos para o Pedrão. Não posso deixar de falar desse homem, pescador, irmãos. E outra, acredito eu que naquela época pesca dava muita grana, era a maior fonte de renda, porque o povo precisava o quê? Comer, e a única fonte de alimentos era talvez o peixe. Era uma das profissões, eu acho, mais valorizada naquela época. Talvez ele poderia ser um bom pescador, mas ele só foi ser feliz quando ele deixou de ser pescador para se tornar pescador de almas. Quando ele largou tudo para seguir quem? Jesus. Então você vê, irmão, que a felicidade, quanto eu preciso para ser feliz em 2021, não está em bênçãos, está em ter quem? O Senhor. Eu disse aqui na vigília sobre o Jacó. Irmãos, o Jacó, quando ele saiu da terra do pai dele e da mãe dele, olha que bacana. Depois que ele saiu de lá, ele teve um encontro com Deus. Tem coisa melhor do que essa? Aí ele ficou, vamos para o parque. Arrumou uma mulher, só que não era a que ele queria,
Aí foi lá, lutou por mais 7 anos, conseguiu o que ele queria. Olha que homem sortudo. Sortudo ou azarado, porque ter uma mulher já é difícil, imagina ter 2. E naquela época podia, tá? Hoje vocês, irmãos, é só uma, tá? Marido de uma só, entendeu, né, irmão? Só a meia velha aí, pronto, hein? Tá bom? Em outras palavras, 2 mulheres, e naquela época, sabe qual era o bacana? Hoje, né, esse dia eu estava andando no centro de São Paulo, aí eu estava com um amigo, eu falei, cara, você já percebeu? Tudo que vende aqui no centro é um dormitório. Você compra aqui, você vai colocar os filhos aonde? Aí ele falou, mas quem disse que esse povo que compra aqui quer ter filho? Esse povo aqui quer viver só ele pronto, só eles junto e pronto. Aí ele falou outra coisa que eu não vou falar, porque eu estou sendo gravado, né? Depois pode me processar, então deixa pra lá. E então o povo não quer. Mas naquela época, a alegria do homem e da mulher era ter filhos. Alguém conhece algum judeu? Alguém conhece alguém? Alguma família? Tem poucos filhos, né? Tem nada, irmão. O que eles mais querem é filho. Olha o povo que gosta de fazer filho. Parece coelho, né? É filho atrás de filho, né? Em outras palavras, é alegria, é cultura, é deles isso. Então, olha lá, Jacó agora tem filhos e tem um time com reserva ainda. Quem tem 13, misericórdia, a irmã ali fechou até a cara, né, irmã? Teve 2 que a senhora tem? 2, um casal. Dona Ivani, de vez ter mais filhos, só eu cuido dela agora, eu e minha irmã. Tivesse uns 10, todo mundo estava cuidando dela aí. Tá vendo? É brincadeira. Então, olha aí a porta aí, obreiro. Abre aí. Então, o que eu quero mostrar para você? Olha lá, ó a caminhada do Jacó. Encontro com Deus, se casa com 2 mulheres, e a que ele amava, uma delas é a que ele amava, tem 12 filhos, e ainda ele começa a enriquecer, ficar rico. Ele começou a dobrar o capital dele, trabalhando para o seu sogro Labão. Olha, então vamos lá, encontro com Deus, casado, cheio de filho e com dinheiro. Irmãos, tá bom ou não tá? Sim ou não? Fala a verdade, irmão, olha que beleza. Mas para ele não estava. Ele não era feliz ainda com isso. Ele só foi ser feliz, irmão, quando primeiro ele se libertou do Labão. Porque Labão, ele prosperou muito com Labão, mas Labão o sugava, o consumia. Tá dando para entender? E ele se libertou de Labão. Mas a maior alegria do Jacó, sabe qual foi? Quando ele voltou para a terra do pai, e ele se encontrou com o seu irmão, que quando ele saiu de lá queriam matá-lo, e eles se abraçaram e choraram. Isso alegrou Jacó, irmãos. A maior alegria do Jacó não foi as mulheres, os filhos, a riqueza que ele conquistou. A alegria do Jacó foi ele ter voltado e ele ter tido novamente comunhão com quem? Com o irmão. Perdão. Sabe por que muitas pessoas elas são presas e elas não vivem uma vida feliz? Porque elas não conseguem liberar muitas vezes perdão. São pessoas que andam amarguradas, rancorosas, carregam com elas o ódio, carregam com elas um coração negro. Você pode ter tudo, mas você não vai ter nada, porque Deus não habita num coração cheio de ódio, de mágoa. Por isso ele diz que nós temos que perdoar. Quem está dando para entender, diga amém. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Por isso precisamos
prosseguir em conhecer. Mas tudo isso que eu estou falando, existe um inimigo que tem nos vencido. 2020 teve um inimigo que venceu muita gente. Qual é o nome dele? Não. Não é o corona não, pastor? O governo? O desemprego? Não. Não é governo, não é desemprego, não é coronavírus, não é dívidas, não é nada. O que é, pastor? Provérbios 28. Abre aí. Provérbios capítulo 28. Pastor, que inimigo é esse que o senhor está falando? Porque muitas pessoas têm sido vencidas, porque muitas pessoas têm desistido da vida, por causa disso aqui, Provérbios 28, versículo 1: fogem os ímpios, sem que ninguém o quê? Olha aqui para mim. Como uma pessoa foge sem que ninguém persegue ela? É o que o diabo faz. O diabo tenta mostrar para você que alguém está te perseguindo, e por isso você foge. O diabo não persegue você, ele faz você achar que ele está te perseguindo. Imagina o diabo perseguir todo mundo, irmão. Então quem te vence não é o coronavírus, não é a doença, o desemprego, o governo. Quem te vence é o seu medo, é você mesmo. Você é vencido. Melhor, nós somos vencidos por causa de nós mesmos. Quem já leu o livro de Jó aqui? Levanta a mão. Amém. Quando o diabo, ele apareceu para Deus, e Deus pergunta para ele assim: da onde vem? O que ele disse para Deus? De rodear a terra e passear? Não foi isso? Então você vê que o diabo não está preocupado em trabalhar para te destruir, porque a Bíblia diz que ele está passeando. Não é o que está escrito na Bíblia, ou eu li alguma coisa errada? Não é isso que está lá no livro de Jó? E aí Deus vira para o Satanás e diz assim: observaste tu, meu servo Jó? Não há homem na terra igual a ele. E o diabo concordou, verdade. Aí Deus disse: homem reto, temente, sincero, se desvia-se do mal. Deu várias qualidades para o Jó. Mas o Satanás falou uma coisa para Deus. Alguém lembra o que Satanás falou para Deus? Antes falou outra coisa. Satanás falou assim: também, você cerca ele, você guarda ele. Não foi isso? Sim ou não? Aí o diabo, né, que ele não é besta nem nada, como ele diz, ele está passeando só para ver a desgraça dos outros. Ele diz, fala assim: deixa eu tocar no que é dele, para você ver se ele não vai murmurar contra ti. Aí tem gente que fala: e Deus permitiu. Não é que Deus permitiu, é que se você continuar lendo a Bíblia diz o que Jó mais temia. O que? Como que o diabo sabia que se tocasse nele, ele poderia talvez murmurar, reclamar, negar a Deus? Porque o diabo sabe
sabia que o maior temor que ele carregava dentro dele era qual temor? De perder. Porque o diabo já tinha visto isso nele. Mas agora eu te faço uma pergunta. O diabo não tocava nele. O diabo sabia que ele temia, mas não tocava. Porque quem guardava o Jó? Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus estava guardando o Jó, por que ele estava com medo? Se Deus o guardava, o que ele temia, irmão? Se tudo dava certo para ele, por que ele deixava isso acontecer? Então você vê que o problema não era Deus guardar ele, o problema não era ele ter dinheiro, não era ele ter uma família feliz, o problema era ele mesmo. O nosso problema não é Deus, o nosso problema não é a igreja, o nosso problema não é a família e nem ninguém. O problema do ser humano é ele mesmo. Enquanto você for o seu problema, você vai dar espaço para o diabo agir na sua vida. E ele não vai te perseguir, porque ele deixa você mesmo perseguir você, com a mágoa. Porque não é o diabo que coloca a mágoa em você, simplesmente. Ele pode colocar o quê? O sentimento. Mas quem decide carregar ela é quem? Somos nós. Que nem um amigo meu fala, sim ou não? Vocês entendem? Ele coloca o sentimento. Mas quem decide carregar medo é você. É você que carrega o medo. Não é ele que fica lá te colocando medo. Você que carrega. Porque no dia que você der o basta, você vence ele. Por isso que aqui diz: foge os ímpios, sem que ninguém o quê? Antes da pandemia, a igreja era uma. Depois da pandemia, a igreja é outra. É que eu não preparei, que eu não fiz de manhã nisso, mas lembra na vigília, a foto de janeiro, da nossa primeira vigília de janeiro, só o culto da manhã? Tinha lugar? Não tinha. Tem aí ou não dá aí, né? O irmão não deixou separado. Não tinha lugar. Hoje nossa reunião da manhã, 8 da manhã, ixi, tem lugar a rodo. Mas, pastor, cadê o povo? Eles fugiram com medo deles mesmos. Porque eu digo para você: pastor, foi o coronavírus nada. O povo fica falando desse trem aí, pode até infectar, pode até, não estou desmerecendo, falando que não, é tudo mentira. Mas engraçado, sabe engraçado? Que na igreja não dá para vir, mas quantos estão enforcados dentro de uma praia? Quantos não vão no shopping, no mercado, cheio? Porque o mercado fica com aquela pistolinha que nós tem aí também de medir, e passando álcool em gel, mas não tem o controle de quantas pessoas estão lá dentro. Porque eles não têm controle de quem entra, quem sai. É ou não é? E o povo tudo lá junto. Fui no mercado esse dia, lá nas frutas, é um monte de gente pegando a fruta, outros abaixam a máscara, cheira a fruta. Estou mentindo? Quem foi lá e viu já isso? Então, ainda bem que eu não estou mentindo, para depois não falar que o pastor inventa história. Você entendeu? Outra coisa, fala da máscara. Irmão, essa pior mentira é essa máscara. Irmão, como? Não pode colocar a mão na máscara. Irmão, toda hora nós ficamos arrumando a máscara. Eu tenho uma no meu carro que eu não lavei ela faz não sei quanto tempo. A irmã ali balançou até a cabeça. Né, irmã Inês?
pastor pegou coronavírus? Não, nem vou pegar. E se pegar? Deus é comigo, eu vou vencer. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Porque quem pega é o maior medroso, irmão. É o medo que faz a pessoa pegar. Você vê, tem gente que se trancou em casa, ficou em casa e mesmo assim foi infectado. Me diga, como? Como? Mas por quê? Porque às vezes alguém levou. Às vezes comprou uma comida e veio infectado. Mas você vê, é o famoso ditado: se ficar e se correr, aí você fica com medo. Você dá um lugar para o diabo agir no quê? Na sua vida. Você dá lugar. Você foge sem que ele nem te persiga. Ele só gritou: coronavírus! E o tanto de gente que correu, sim ou não? As pessoas têm medo. Falava hoje de manhã, é medo de ser feliz. Irmãos, hoje as pessoas elas querem um emprego. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, primeiro vai ser difícil ter emprego. Por quê, pastor? Sabe por quê? Nenhum empregador quer pagar bem. Porque o empresário, ele já tem tanto gasto para contratar uma pessoa que ele não quer pagar bem. Esse é o maior problema do Brasil. É tanta burocracia para você ser um empresário e contratar um funcionário, que o cara, quando contrata, ele não quer pagar um salário digno. Aí é uma remuneração que baixa, uma remuneração falida. Aí, quando a pessoa ela vai numa entrevista, e aí ela descobre o salário, ela não vai querer, porque ninguém quer pagar. E ela está certa de não aceitar o valor. A pessoa, quando não aceita uma coisa, ela está certa, porque ela pelo menos está se valorizando aquilo que ela vale. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Está certo. Mas aí, irmãos, você precisa aprender também uma coisa. Você precisa também mudar uma chave da sua vida. O que? Se eu não vou ser pago o que eu devo ganhar, então eu vou ser o meu pago, eu vou ser o meu patrão, e você abrir o seu negócio. Mas sabe qual é o maior problema? É você querer fazer coisas novas. Hoje de manhã aqui eu falei num culto que hoje a maior forma de você ganhar dinheiro está na internet. Quer ver? Quem já comprou no Mercado Livre aqui alguma coisa? Já comprou? Você comprou algo que você não viu com seus próprios olhos e você nem sabe se aquela pessoa que te vendeu, ela tinha um produto. Porque hoje, para você vender no Mercado Livre, você não precisa ter um produto. Você pode anunciar um valor e tal, anunciar um produto, e você pegar uma pessoa que vende mais barato, né? Você compra mais barato, e tipo assim, a pessoa quando vai comprar no Mercado Livre, ela não faz o cadastro. Ela vai pegar o seu cadastro dali, vai mandar para aquela outra pessoa que tem o produto, que vai mandar o produto para você. Ela recebeu o dinheiro e vai pagar, mas o que vale o produto ela vai pagar lá, e o que sobrou ela vai ficar para quem? O que ela fez? Nada. Só na frente de um computador
ela conseguiu fazer o quê? O trâmite. Vocês sabiam disso? Aí eu falei hoje de manhã, sabe o que uma irmã falou para mim no culto? É difícil. Falou, é difícil. Difícil? Difícil, desculpa eu falar, irmão, é acordar 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, trabalhar o dia todo e chegar no final do mês, você ganhar um valor X, e no final do ano, com todo respeito às pessoas, não estou desmerecendo, isso não é desmerecimento, você vir pedir para o pastor orar para Deus, para o pastor abençoar a sua viagem para a Praia Grande, porque é onde você vai conseguir ir final do ano. Se não fazer que nem uma parente minha não, parente da minha esposa, que foi para a praia essas festas, e mandou uma mensagem ontem perguntando se o marido não ia buscar ela, se eu não podia buscar ela lá na praia, que eles não tinham como voltar. Como a pessoa ela vai para uma praia e ela não tem condições de voltar? Me explica, me revela, irmão. Pode uma coisa dessa? Você vê. Mas aí é isso que vai acontecer com você. Mas agora, se você, irmão, às vezes entender, trabalhar para você, correr atrás do seu, se esforçar, irmãos, você vai prosperar. Aí você vai vir aqui, pastor Cleiton, abençoe minha viagem, porque eu vou lá em Miami, lá visitar as praias lá e tal, Dubai. E além de tudo, pastor, eu vou lá e vou trazer um presente para o senhor, tá bom? Não esquece do pastor não, quando você for em Miami, Dubai, que nem na praia do Chaves, como é o nome lá? Acapulco, Cancún, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Mas também não precisa ser isso não. Mas para você ir para Maragogi, já ouviu falar? Maragogi, nunca ouviu? Alagoas, Fernando de Noronha, olha, já está bom já. Mas você decide. Você escolhe. Só depende de quem? Se você vai querer ser seu patrão, ou se você vai continuar correndo atrás de uma mal remuneração. Pensa nisso. Eu falei hoje de manhã. Já viu uns garotos que ficam lá na Sapetuba, no farol vendendo bala? Irmão, eles estão todos os dias naquele farol. Quem já viu? Já viu? Não é? O motor que passa lá todo dia de ônibus, não estão nada. É farol atrás de farol. Eu fiz um cálculo. Vamos lá. Vamos supor que cada farol tem 1 minuto. Correto? Em 1 hora são quantos faróis? 60. Só que tem a hora que ele abre. Então vamos metade, 30 minutos, correto? 30 minutos. Cada minuto, em 30 minutos eles vendem um pacotinho de bala só, um só, que é 2 vezes 30 dá quanto? Dá quanto? 60. Lógico que tem farol que ele não vende, mas tem faróis que eles vendem 2, 3, correto? Então por isso que eu estou fazendo um por farol, 60. Em 1 hora eles ganham 60 reais. Vamos que eles trabalham 7 horas, isso ainda com almoço e uma pestana. Sabe o que é uma pestana? Sabe? Dá para tirar. Irmão, então, se eu consegue tirar uma pestana no seu trabalho também? Dá para tirar uma pestaninha? Então, em outras palavras, tem gente que não consegue nem tirar uma pestana, eles ainda conseguem. 7 horas de trabalho,
Faça um cálculo. 60 vezes 7. Quanto dá? Quanto? Quem ganha 420 aqui por dia? Hã? Ninguém? Agora faz 420 por semana, né? É por semana, tô certo? Por dia deu 420. Agora vamos lá. 7 vezes 420, não é? Só que é boa de conta. Vai lá. 2.940. Olha, na semana? Não dá por mês, dá por semana. Porque esse dia ele ganha 420. Dá para multiplicar por dia, né? E agora, por semana, a semana ele ganha quanto? 2.000? 2.940 vezes 4. São 4 semanas no mês. Quanto? Tira a metade, que vamos dizer que é o gasto, que é o dia que chove, que é o dia que não dá nada. 5.000. Vocês acham que eles estão correndo lá por bobeira? Ninguém fica num lugar por bobeira, irmão. E eu digo mais: ser mendigo ali dá mais dinheiro do que trabalhar. A Dani vai até riu. Tô falando, vira mendigo lá, pega lá, R$1, R$2, você vai ganhar lá uma moedinha. Eu tô mentindo no que eu tô falando? Não tô louco, irmão. Vender uma água. Mas sabe quando nós falamos em vender bala, vender uma água? Sabe o que muitos vão falar? Ah, pastor, vergonha. Então tá bom. Vergonha para quem não tá ganhando nada, irmão. E às vezes tá passando fome em casa. Uma vez um jovem veio pedir uma oportunidade para mim. Eu falei: irmão, eu te dou R$100. Você vai na doceria, compra bala e vai vender. Ah, não, pastor. Eu falei: então você não quer oportunidade? Você quer que eu te dou o quê? Uma empresa para você dirigir? Não é verdade, irmão? Sim ou não? Então o problema está onde, irmão? Em pessoas. Muda a oportunidade. Eu não estou mandando ninguém fazer isso não, tá, irmãos? Eu só estou mostrando que a oportunidade quem faz é quem? Somos nós. Amém, pessoal? Quem foge os ímpios sem que ninguém o quê? Os persiga. Pessoas estão fugindo sem ninguém estar perseguindo ela. Mas olha o que diz a continuação do versículo para terminar. Mas qualquer justo está confiado como filho de quem? Você vê que a Bíblia não fala como leão, está falando como filho, porque quem é leão é o Senhor Jesus, o leão da tribo. Nós somos filhos do leão, e para que nós possamos vencer, a Bíblia diz: mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Você tem que estar confiado, irmão. Confiar na palavra de quem? Quando você confia na palavra de Deus, quando você acredita na palavra de Deus, quando você se apega na palavra de Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, esse vírus não vai me atingir. Você vive, irmão, você continua a sua vida, você não para por causa de um vírus, você não teme por causa de um vírus, você não recua por causa de um vírus, porque você sabe que quem te guarda, quem te livra, quem te protege é quem? Pode aplaudir Jesus. Tem gente que está fugindo, é ímpio e está fugindo, porque às vezes a pessoa acha que só por ela vir na igreja ela é justa. Tem muito ímpio na igreja,
está com uma doença, e aí fica, ai pastor, mas e agora pastor, como vai ser? Ai, minha saúde pastor, minha vida. Calma, irmão. Não pastor, é que uma pessoa da minha família já morreu disso. A pessoa, ela está fugindo, ela está com medo, o medo está sendo maior do que ela dizer, meu Deus, a minha vida é do Senhor, e o Senhor já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário, e eu creio que essa doença vai cair por terra, pronto, acabou. A pessoa, ela não crê, ela não está confiando, está no culto, não está nem prestando atenção que está fazendo o culto, a pessoa nem sabe o que o pastor está pregando, como ela vai confiar em Deus? Porque ela não presta atenção, ela não está ligada com Deus. O besouro está passando na frente dela, ela está querendo ver se é dengue ou se é pernilongo. Eu aqui na vigília, numa pregação, aí uma irmãzinha ali mandando mensagem, sei lá, deve estar mandando feliz ano novo para a família, eu pregando. E pior que é tipo assim, né? Tá. A culpa não é de Deus, não é do pastor, não é da igreja. A culpa é do ser humano que não está ligado com Deus. E como Deus vai dar vitória? Vocês entenderam? Quem entendeu pode aplaudir Jesus.